E aí, galera, beleza? Então, em química, eu agora resolvi que vou gravar alguns vídeos. Eu acho que vai facilitar para vocês os estudos. Mais fácil do que ficar explicando conteúdo naquelas lives, porque nas lives quase ninguém entra. Muitos não têm nem tempo de entrar. Então, eu gravando isso aqui, fica mais fácil e você pode assistir a qualquer momento, beleza? As lives eu vou deixar por conta de tirar dúvida. Se tiver alguma dúvida no formulário, entre e tire comigo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou gravar vários vídeos, tá? Hoje eu vou mandar esse, mas aí na medida que for passando as semanas eu vou mandando outros. Nosso primeiro assunto aqui desse terceiro bimestre em química é a cinética química. O que a cinética química estuda? Ela estuda a velocidade das reações químicas. Ou seja, com que velocidade uma reação química acontece. Certo? Existem reações químicas que são extremamente lentas, existem reações químicas que são intermediárias, ou seja, elas não são nem lentas e nem muito rápidas, correto? Exemplo de reações lentas, formação de rochas, petróleo, demora muito tempo, certo? Exemplos de reações rápidas, a explosão, ou seja, é um processo bem rápido, é instantâneo, correto? E temos também as intermediárias, que são as maiorias das reações, né? Que não demora muito, mas também não é muito rápido. Beleza? Então, dentro da cinética química, a gente estuda isso. Estuda a velocidade com que ocorrem as reações químicas. E a gente vai ver também alguns fatores que influenciam a velocidade dessa reação. Certo? Tem fatores que eles aceleram uma reação química. Beleza? Isso a gente vê mais para frente. Como a gente está falando de velocidade, hoje a gente vai aprender a fazer o cálculo da rapidez de uma reação, ou seja, o cálculo de sua velocidade. Em física, vocês já devem ter estudado velocidade média de um móvel, de um carro, por exemplo, que você pegava a variação da distância e dividia pela variação do tempo. Vocês devem ter estudado isso em física. Em química, a fórmula é parecida, só que a gente não vai trabalhar com distância, a gente vai trabalhar com concentração. É a quantidade das substâncias que eu tenho, quantidade dos reagentes, quantidade dos produtos, é com isso que a gente vai trabalhar. Então a gente vai pegar, para calcular a velocidade média de uma reação química, a gente pega a sua variação da concentração e divide pela sua variação de tempo. Quanto tempo ocorreu esse processo? Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma reação química que é a amônia, que é o NH3, no estado gasoso, são 2 mols dele, reagiu e formou o produto aqui, ó, gás nitrogênio e gás oxigênio. Ou seja, você tinha a amônia, ela se transformou em 2 novas substâncias. É uma reação química. E embaixo aqui ele colocou a tabela do que ocorreu com a amônia, que é o NH3, com o passar do tempo, ó. Tipo, no começo da reação, eu tinha uma concentração de 8 mols por litros de amônia. Beleza? A gente está usando mol aqui, não gramas, porque a gente está falando em átomos, ok? Então eu tinha 8 mol por litro no início. Por que aqui é 0? Porque a reação não começou ainda. Aí passou 1 hora, a concentração da amônia ela caiu, e ela vai cair, porque a amônia é o reagente. Com o passar do tempo ela diminui para formar os produtos, certo? Ela caiu para 4 mol por litro. Passou mais 1 hora, ela caiu para 2. Passou mais 1 hora, ela caiu para 1. E se eu continuar aqui, vai chegar em 0, né? Não vai ter mais nada, acaba a reação, beleza? Se eu tivesse feito essa tabelinha e tivesse colocado as concentrações ou do N2 ou do O2, o que ia acontecer? A quantidade deles, ao invés de diminuir, iria aumentar, porque eles são os produtos, eles estão sendo formados, beleza? A quantidade desse aqui, ó, seria 3 vezes, por isso tem um 3 aqui, ó, maior do que esse aqui, ó, do que o N2, certo? 3 vezes maior do que o N2. Beleza? Mas não, ele só deu aqui no nosso exemplo a quantidade de NH3 e ele quer que a gente calcule a velocidade média. Então, olha só, eu vou fazer o cálculo, aí o exercício ele especifica, tá? Mas eu vou calcular a velocidade média entre 0 e 1 hora. Ou seja, qual foi a velocidade em que ocorreu essa reação em 1 hora? 1 hora é aqui, ó.
do 0 até aqui, ó, até 1. Aí, essa parte aqui, ó, da minha tabela. Então, ó, eu pego a variação da concentração. A variação, talvez vocês se lembrem em física, é sempre o final menos o inicial. Então, no caso aqui, ó, passou 1 hora. O final é o 4. Então, seria 4 menos 8, que seria o meu inicial, dividido pela variação do tempo, que é 1 hora menos 0 horas. Só que vai dar negativo, porque 4 menos 8 dá menos 4. Então, toda vez que você for fazer o cálculo do reagente, você começa com o sinal negativo aqui, ó, só para a sua resposta não ficar negativa, para a gente não trabalhar com números negativos, beleza? Só por isso. Então, aqui vai ficar, ó, 4 menos 8 vai ficar menos 4. Como tem o menos de fora, então fica 4. Sobre 1 menos 0, 1. 4 dividido por 1, 4. 4 mol por litro por hora. Aí. Mol por litro, que é a unidade da concentração, e a hora, que é a unidade do tempo. Beleza? Ah, eu quero calcular Vou calcular entre 1 hora e 3 horas. Então, entre 1 hora e 3 horas, lembrando, o exercício ele vai te especificar em qual tempo que ele quer, tá? Bom, entre 1 hora e 3 horas, qual seria a velocidade média para o NH3 formar esses dois? Então, vamos lá, entre 1 e 3 horas. Uma tá aqui, ó. 1 é esse. Vou marcar aqui. E 3 é esse. Certo? Eu pego a variação da concentração, que é os de cima, é o final menos o inicial. Então, sempre o final menos o inicial. Então, vai ficar 1 menos 4. Só que para não ficar negativo a minha resposta, eu coloco um menos aqui. Dividido pela variação do tempo. Também, o final menos o inicial. 3 menos 1. Certo? Aqui vai ficar 3 sobre 2. Aí pode calcular. 3 dividido por 2. Vamos fazer aqui. Vamos lá, ó. 1 vezes 2, 2. Sobre 1, desce o 0, vírgula. Vai dar 5. Isso aqui vai dar 1,5. Certo? Mol, unidade de medida, tá? Por litro, por hora. Ou seja, essa foi a velocidade média. Se você perceber, ó, com o passar do tempo, na primeira aqui que a gente fez entre 0 e 1 hora, a velocidade foi bem maior. Porque com o passar do tempo, a quantidade de NH3 vai diminuindo. Então ela vai se tornando mais lenta. Beleza?